Boa noite. Oi, Boa Lívia. noite, Boa noite. boa noite. Thelma. Boa noite. Mas está falando do encontro com o Iremar, ou Beth? Do Encontro com Iremar, que é aquela música da Mercedes, que a Indira, né, cantou, né, o show é muito bonito. E é muito bonito que ela vai contando, ela vai, né, contando coisas. Ela foi filha do Clodomir, ela foi, não, ela é filha, né, do Clodomir de Moraes, e o Clodomir foi um cara que trabalhou a vida inteira com comunidades campesinas, trabalhou, conviveu, foi, né, amigo pessoal de Paulo Freire, foram presos, ficaram na mesma cela, né? Tem uma história assim muito legal. E o Clodomir, ele era deputado estadual em Pernambuco em 64, né? Aliás, ele era deputado federal por Pernambuco em 64. Então, e aí o Clodomir tem toda uma história, tal, e a Indira, né, é a filha dele, e, e aí tem essa história, né, do espetáculo que ela montou, da Mercedes Sosa, que a mãe dela, que também tocava piano, acreditava que a música tinha um poder curativo, né, e ela tinha uma relação muito afetiva com a Mercedes Sosa. E aí ela prepara o show para a mãe, né? E aí a mãe falece uns dias antes, a mãe estava com câncer muito severo, a mãe faleceu um pouco antes, e aí ela também, né, narra essas histórias, faz uma homenagem bonita ao Clodomir, bem bonita, mas ficou bem ruim a transmissão. Gente, 8h05, vamos começar? Bom, oficialmente, né, conversando, que a gente estava aqui batendo papo, né, se achegando aqui na cafezinho. Eu gostaria de dar as boas-vindas, né, para todos nós. E gostaria de dar as boas-vindas para a Júlia, né, que foi desde o ano passado, né, que eu estou ali no maior aluguel dela, né, e olha, né, conversa tal, enfim, para a Júlia poder estar aqui. Então, Júlia, muitíssimo obrigada de você estar aqui com a gente, né, você foi esperada, né, para esse encontro, e aí, para te receber e para nos receber, eu vou oferecer uma canção que ela está cantada e tocada pela Soraya. A Soraya, quem está no grupo de profissionais de saúde com os povos da floresta, já deve ter visto a Soraya por lá, nos encontros de lá. E a Soraya está estudando o Guarani, né? Ela tá estudando tal, e aí ela cantou. Numa ocasião, ela me mostrou um canto, e aí eu pedi permissão a ela para oferecer esse canto para a Júlia e para cada um de nós, né? Então eu vou compartilhar aqui o canto dela para que a gente possa iniciar e tendo um bom encontro.
mas trouxemos o fogo para dentro de nós e saudamos da nação Guarani. Yanderu, papai, dedonde. Júlia, seja bem-vinda. A palavra está com você. E aí eu gostaria que você pudesse se apresentar da maneira que você preferir. E a gente quer muito poder estar te ouvindo. Seja bem-vinda. Maraui, obrigada pelo convite. Maraui, boa noite, na língua chavante. Estou muito feliz que estou aqui com vocês, né? Assim, ao vivo, a cores, mais ou menos. E fico feliz que o trabalho de vocês esteja continuando, né? Esteja dando frutos, esteja conseguindo pegar as pessoas e encontrar, né? Compartilhar todas essas pesquisas que vocês estão fazendo, essas descobertas, né? Muito bacana. Parabéns para vocês e que continue assim, né? Por muito tempo. O convite foi para que eu falasse um pouco, né? Sobre o povo chavante. Eu sou Júlia, meu nome é Júlia Muniz de Souza. Meu nome chavante é Otomorinhori e como esse nome é muito difícil, até eu achava que ele é muito difícil, então eu fiz uma musiquinha para não esquecer o nome, que é assim, Otomorinhori, Otomorinhori, Otomorinhori. É assim que é a pronúncia, né? E um nome bem grandão. A minha origem indígena é do Ceará, Fortaleza, de onde vêm os meus antepassados por parte do meu pai. E no ano de 2015, eu conheci um rapaz chavante aqui no Rio, visitei a aldeia, fiquei alguns dias lá e na volta eu soube que eu fui adotada pela avó dele. A avó dele disse que eu era igual a uma irmã que ela teve e que então ela me adotou como irmã dela. E ela, sem falar português, né, me surpreendeu com esse gesto, né? E a partir desse momento, fui tentando processar essa questão, porque na cidade a gente tem essa coisa de, agora você vai ser minha irmã, né? Vou adotar você e tal. É uma coisa assim muito superficial, né? Uma coisa assim muito passageira. E na questão chavante é muito diferente. Eles adotam e você passa a ser realmente parte daquela família. E como eu já tinha me sentido parte da família mesmo, né, ao visitar a aldeia, conhecer os pais, os irmãos, os avós desse rapaz que morava aqui no Rio, eu agora sou figurinha repetida e vou todo dia, toda férias, né, quando chegam as férias da escola, eu sou professora, aí eu vou lá e já estou assim mais em casa do que em casa mesmo. E a gente criou um vínculo muito forte, né? Então, hoje eu vou contar um pouquinho do que eu conheço para vocês sobre a questão do povo chavante. E eu trouxe para vocês uma, um símbolo da, da etnia chavante, que é esse negócio que eu estou segurando aqui, que é uma gravata. E essa peninha fica aqui atrás da cabeça. Eu não botei antes essa gravatinha aqui, feita de algodão, e ela tem uma pena colada aqui. E aí a gente bota essa gravata aqui no pescoço e dá esse nozinho assim.
E aí eu estou pronta para a festa. Porque, ao contrário de muitos povos indígenas que usam cocar, tiara, pinturas no rosto, o Xavante não usa pintura no rosto e usa essa gravatinha aqui. Pinta o corpo praticamente todo. O tórax, as costas, né, o peito, os braços, as pernas, mas o rosto raramente pinta, só quando é padrinho da festa de furação de orelha. Então, essa gravata tem variantes dela, outras variantes, né? Mas é sempre uma gravata de algodão com uma pena aqui atrás. E essa gravata, essa, essa pena que está aqui, ela é uma confecção feita pelos homens. Os homens fazem essa gravata, algodão cru, né? E aí eles vão torcendo e fazem a gravata. A pena é colada com uma espécie de cola de abelha. É pretinha, aí vai colando aqui, colando, não é costurada nem nada, é colada. E essa gravata, apesar dela parecer muito simples, ela contém muitos significados significantes, porque quando alguém faz uma gravata, ele faz para uma pessoa específica, para um evento específico. E aí essa gravata ela vai ser carregada de magia, digamos assim, né? Então, se você vai fazer uma corrida, o Chavantes tem vários tipos de atividades físicas, corridas, lutas, e aí a pessoa então esse homem faz uma gravata para você e bota ali naquela gravata alguma coisa que vai fazer que você corra mais. Então, se você vai lutar, vai fazer uma gravata que você fique mais forte. E aí, se você colocar uma gravata na frente da sua casa, essa gravata vai proteger a sua casa, né? Então, essa gravata é uma peça, apesar de simples, próxima dos cocares, né? Das tiaras, muito glamurosas, muito coloridas, né? Essa gravata ela vai ter um significado, uma importância muito grande. E desde as criancinhas bem pequenininhas até os mais velhos, todo mundo usa gravata. É a, é a identidade. Você chegar num lugar, tem vários indígenas, e aí se você vir um que está usando uma gravatinha dessa, pode contar que ele é Xavante. Ah, mas ele não tem nada, só tem a gravata. Exatamente, só a gravata já basta. É como se fosse para assistir um jogo do Flamengo e só a camisa do Flamengo já fechou, já disse que você é flamenguista, não precisa botar mais nada. Então, essa é a identidade Chavante, essa gravata. E eu trouxe mais uma peça que faz parte dessa identidade Chavante, que é a Bacté. Esse cestinho que vocês estão vendo aqui é um cesto feito por mulheres, tá? As mulheres são exímias tecelãs na arte de fazer a bacté. Essa bacté é bem pequenininha, né? Parece uma pochetezinha. Ela tem uma tampa e aí ela abre assim, né? Essa pequenininha aqui, ela vai variando de tamanho. Tem pequenininha assim, tem umas pequititinhas assim, bem bonitinha, parece até de brinquedo. Tem maiores, como essa daqui. E tem sempre essa tampa que é ligada com essa cordinha. E eu trouxe mais alguns cestinhos aqui dentro, também feitos pelo povo Chavante. Essa bolsinha aqui, na lateral, ó, ela é circular. Aí tem essa alcinha também e abre assim, parece uma merendeira, né? Então, essas daqui são algumas cestarias do povo Chavante, mas a Bacté, que é essa cesta que eu mostrei para vocês aqui, ela é o bombril do povo Chavante. Essa cesta ela pode ser de 1 metro de largura, e aí que são as mais usadas pelas mulheres nas aldeias, são essas bactérias bem grandonas,
porque elas são desde berço para o bebê recém-nascido, a mãe carrega o bebê, claro que não é uma cestinha pequenininha assim, né? Ela abre, forra com lençol, bota a criança dentro da cestinha, depois cobre para os mosquitos não ficarem pegando a criança e carrega essa cesta na testa, assim, ó. Bota atrás e bota assim na testa. Só que como ela é muito pesada, essas grandes, né? Aqui na parte da testa tem uma tira larga para não machucar. E aí a mulher fica com as mãos livres para trabalhar. Então a criança fica penduradinha aqui dormindo no cestinho e a mãe fica com os braços livres para trabalhar, para fazer o que for preciso. E aí a criança dorme ali, né? E fica sentindo a mãe por perto na respiração, o calor da mãe, a voz da mãe. E essa bactéria também serve, além de berço, esse apoio, né, para a mãe poder fazer as coisas com a criança bem pertinho. Essa bactéria vai servir para carregar as panelas, para levar para o rio para lavar, vai servir para carregar as garrafas PET, para levar para o rio para encher, vai servir para carregar tudo ali, né? Pode carregar madeira, pode carregar carne, pode carregar o que for. E as mulheres carregam sempre essa cesta assim na cabeça. Então, essas duas peças que eu trouxe para vocês, a gravata e essa cestinha que se chama bactéria, são as características assim, mais fortes de arte do povo Xavante. E os Xavantes, eles são do Mato Grosso. Eu nasci aqui no Rio, né? Mas o povo, a maioria, em algumas cidades, aldeias situadas nessas cidades do Mato Grosso, são 9 terras indígenas que não são uma coladinha na outra. Uma terra indígena pode ter várias aldeias, né? Uma terra indígena é como se fosse uma pequena cidade dentro de outra cidade. Às vezes até a metade fica numa cidade, a outra metade fica na outra cidade. Então, em uma terra indígena pode ter várias aldeias. E nós temos constituído o povo 2 clãs. Um clã que é o clã Porezaúno e um clã que é o clã Oauém. Oauém é Rio Grande, né? E Porezaúno são os girino. É que eu não peguei agora os grafismos, né? Tem dois grafismos, um que vai simbolizar os Oauém e outro que vai simbolizar os Porezaúno. Então, é como se fosse um escudo de time também. Você olha se está acontecendo um duelo, uma luta, e alguém tem um desenho na bochecha, ele tem o desenho de um clã e vai fazer a luta com a outra pessoa, o outro rapaz que tem o outro clã, né? Faz um duelo. Nós temos dois tipos de luta, que é a luta do oió, que é dos meninos, desde assim, 2 aninhos de idade, eles lutam e vai até antes de entrar na casa do rô, que é a casa que os meninos vão ficar na tocaia, né, que vão ficar reclusos até chegar o dia da festa da furação de orelha, que é o momento que a orelha dele é furada e a partir daquele momento ele já deixa de ser um menino para se tornar homem. Atualmente, poucas são as aldeias, não sei qual foi a última que teve a festa da menina moça. Caiu em desuso a festa que preparava a menina para ser uma mulher, né? Ser mãe, para se casar. Mas a festa do homem continua a todo vapor. Então, o menino fica em reclusão de 2 a 5 anos, mas com a questão da escola, né? Às vezes muda de aldeia para aldeia, de acordo com a necessidade que há
com aquela criança, com aquela aldeia especificamente, né? Pode ficar um tempo maior ou um tempo menor nessa reclusão. E aí, nesse momento que os meninos estão na reclusão, eles ficam dentro de uma casa que se chama Ro. Nessa casa, só os homens vão encontrar esses meninos e eles vão ensinar para eles, os homens, vão ensinar para os rapazes, os meninos, né? Como é que faz para confeccionar a gravata, como é que faz para aprender a pescar, como é que faz para aprender a caçar, como é que faz para poder construir uma casa. Então, nessa casa do Rô, eles vão passar por diferentes momentos que vão aprender a virar homem, né? Eles vão aprender a fazer o que um homem precisa fazer para ser homem dentro da sociedade chavante. Esses dois clãs que eu falei para vocês, eles são dois clãs que uma pessoa de um clã só pode se casar se for com a pessoa do outro clã. Então, em uma casa, a mulher e o homem, né, casados, cada um tem que ser de um clã. Não pode, ou Owen não pode casar com o Owen, nem pureza 1 com pureza 1. Tem que casar com o outro, né, desse outro clã. Então, os filhos que nascem vão pertencer ao clã do pai. Então, se o pai é pureza 1, todos os filhos serão pureza 1 também. E na sociedade chavante também tem muita coisa complexa. Os homens, irmãos do pai, serão pai também dos filhos do irmão. Então, se o João tem um irmão que é o José, os filhos do João vão chamar o José de pai também. Todos os homens, irmãos do homem que tem os filhos, serão pais dos filhos desse um homem. Porque se o homem que teve o filho, ele é Owen, e os irmãos dele também são Owen, os filhos que nascem serão Owen. Então, é como se fossem tudo pai e filho ali, né? Então, um não pode casar com o mesmo, porque é como se fosse casar com um irmão. Por isso que um pureza 1 não pode casar com o Owen. É como se fosse um incesto, se casar com a pessoa do mesmo clã, né? Então, tem que casar com esse outro clã. É uma coisa muito importante, né? Não, como se fosse uma lei, né? Que você não pode desobedecer. Não é possível, né, haver diferente, fazer diferente. Né? Realmente, se você é homem, vai casar com uma coração. Não tem que escolher. É assim, né? E sempre será. Então, a língua dos chavantes, a palavra chavante é uma palavra que vem do tupi, foi uma palavra que foi dada pelo indígena que é o outro, que nomeou os chavantes, né? Então, por exemplo, se os portugueses chegam na cidade através de um tupi, esse tupi que apresentou aos colonizadores os chavantes, ele chamava aquele povo de chavante. Então, ficou batizado de chavante, mas o nome de fora para dentro. Enquanto que os chavantes não se chamam chavante. A autodenominação do povo chavante é Awen Uptabi. Awen é homem, ou ser humano, ou gente, né? Mas Awen é uma gente que é gente índio, não é gente branco, né? O branco vai ser chamado de Uarazu. Então, Awen seria índio. E Awen Uptabi é a gente, né? É o povo, é a pessoa verdadeira. Esse Uptabi é verdadeiro. Então, muitos povos, né, têm essa coisa de ser a gente verdadeira. E os chavantes, eles têm essa questão, né,
de se autodenominar de Auê-Yupitabi, de gente verdadeira. A língua falada pelo povo é a língua Auê-Mreme, que é uma língua do tronco linguístico macro-G, né? Da família linguística G, e é uma língua que é falada em todas as aldeias. Uma língua que os meninos, né, vão aprender português tardiamente, depois de 10, 12 anos, 15 anos, que vão aprender o português. A aldeia que eu faço parte é a aldeia... Quero mentir. É a aldeia Maranta-Deuá. A cidade mais próxima é a cidade de Campinápolis. Quando eu saio daqui do Rio e vou visitar a família, eu saio daqui, eu gosto de ir de ônibus, porque a gente precisa ver a realidade. Então, eu saio daqui do Rio e vou para Brasília, de Brasília pego um ônibus que eu vou para Nova Chavantina, de Nova Chavantina eu pego outro ônibus para Campinápolis, mas esse trajeto é importante a gente fazer, porque quando você pega o avião, você não vê as fazendas, você não vê nada, né? Você já vai soltar perto. No caso, para ir de avião para lá, tem que ir para São Paulo. São Paulo tem um voo que sai, eu acho que um dia sim, um dia não, que vai para outra cidade que se chama Barra do Garças, e aí de Barra do Garças já dá para ir direto lá para Campinápolis. Mas esse trajeto pelo chão é bom porque a gente observa o quanto de Mato Grosso que já não existe mais. Porque todo esse trajeto a gente vê muita plantação de soja, plantação de eucalipto, muito gado, né? Então a gente vê toda a destruição do nosso cerrado no caminho até lá. Aí, chegando em Campinápolis, que é a cidade mais próxima, eu pego um frete, né? Na verdade, já está todo mundo lá me esperando na rodoviária. Aí a gente vai no mercado, compra umas coisas e vai para a aldeia. Então, a aldeia de Marantedeuá, ela é 2 horas de frete da cidade até a aldeia. Essa aldeia é uma aldeia pequena, atualmente tem 5 casas. Uma aldeia, quando a gente quer assim, ter uma ideia mais ou menos de que seria uma aldeia, eu comparo como se você casasse e aí tivesse vários filhos. E atrás da sua casa tivesse um terreno e cada filho fosse construindo uma casinha. Então, aí tem a casinha do irmão João, tem a casinha do irmão Antônio, tem a casinha da Maria, né? Então, tem os irmãos que tem cada um uma casinha, e esses irmãos têm os filhos, que as crianças brincam todo mundo junto, você já não sabe mais quem é o teu filho, quem é o sobrinho, que está tudo junto misturado, né? Quando você dá para um, tem que dar para todo mundo, o que faz para um, tem que fazer para todo mundo. E as crianças se tomam conta, né? As crianças se cuidam, todo mundo no quintal fica com as crianças, né? Lancha aqui, janta ali, bagunça do lado, bagunça do outro. Então, todo mundo toma conta de todo mundo. Então, uma aldeia é mais ou menos assim. É uma grande família, onde ali é tudo irmão, primo, tio, né? E essas casas são quase que compartilhadas com todo mundo sabe quem é que mora onde, quem é que faz o quê, né? Quem é que é bom naquilo, o outro que é bom naquilo outro. Um pesca mais, pesca melhor, o outro caça melhor, o outro ensina as pessoas a fazer a arte, a fazer os trançados, né? Então, é tudo muito íntimo. As pessoas ali se conhecem desde sempre, né? A escola que tem na aldeia, todo mundo estuda com o tio, com a mãe, com o pai, né? É tudo muito familiar, esse ambiente muito familiar.
Então, essa aldeia Marantedeuá, ela é dissidência de uma aldeia que fica bem pertinho, que é a aldeia Etempore. Eles moravam nessa aldeia Etempore. A primeira vez que eu fui nessa aldeia Etempore, e aí 2 anos depois eles fizeram essa outra aldeia do lado, sim, bem próximo, tipo assim, 2 quarteirões, sabe, de distância. Se tivesse quarteirão, né, de uma rua assim para outra, mas essa distância assim pertinho, né, como vai daqui a padaria, mais ou menos essa distância dessa aldeia para essa outra aldeia. Então, a gente tem nessas aldeias que eu comungo, que eu participo, né, uma a igreja protestante tem comido muito pelas beiradas por lá, né? As pessoas têm cantos protestantes em Chavante, tem outras aldeias próximas que é muito forte, né, essa questão. Tem muito Chavante que é pastor, ele sendo Chavante, ele é pastor, e aí o pessoal faz aquele culto em Chavante, com as músicas cantadas em Chavante. E uma coisa que eu percebi nessas aldeias especificamente, porque é muito importante quando a gente conversa sobre especificidades do povo, que cada um, mesmo sendo o mesmo povo, cada um faz de um jeito diferente, tem uma forma de fazer, né? Então, se tem um rio bom para pescar, ali a pessoa vai comer mais peixe, mas se tem um riozinho fininho, que não tem quase peixe, o peixe não vai ser hábito. Se tem muita caça próximo, hoje em dia a caça está muito pouca, né, por causa de todas essas fazendas que tem próximos. As fazendas vão assim enforcando as aldeias, sabe? É muito angustiante. É por isso que eu estava falando para vocês que é bom a gente ver o caminho, né, para ver essas fazendas, esses grandes latifundiários. No mês de julho, nas férias, eu fui visitar uma aldeia Camaiurá, e nesse trajeto indo para a aldeia, o frete que a gente pegou deu a 4 horas de Canarana até essa aldeia Camaiurá, porque também a gente já não chegava na aldeia, chegava numa aldeia, tinha que pegar o barco, mas daí são uns 500. O que eu estou tentando contar para vocês é que no caminho do frete, o rapaz que era o motorista, ele falou assim: a gente vai entrar dentro de uma fazenda para cortar caminhos, para chegar um pouco mais rápido no nosso ponto de entrega, né? E aí esse carro passou 40 minutos de carro dentro de uma fazenda de algodão. E ele ainda falou que o algodão é o que mais gasta agrotóxico, porque dá muito bichinho. Então, vocês imaginem uma fazenda que para você atravessar de carro são 40 minutos de carro. É porque é muito grande, muito, 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 muito grande. E aí, quando eles fazem essas plantações, não tem assim uma árvorezinha aqui, outra lá, sabe? Não tem, não. É só plantação geral. Aqui, eu sei que vocês estão em outros estados, mas quem já viu o mar, né? Que olha assim para o mar e não vê aonde que a água vira no mundo, assim, né? Daquele mar, é assim a perder de vista, é assim as fazendas também. São a perder de vista, né? Você olha assim infinitamente aquele plantio, monocultura, né? Uma coisa assim que eu fico muito chocada mesmo. Mas voltando aqui à questão Chavante também, então, nessas 2 aldeias que eu estou falando para vocês, o hábito alimentar é comer feijão, comer arroz, é macarrão, é frango congelado, entendeu? Tem pessoa que cria galinha também, mas é tomar café com açúcar, botar óleo na comida. É uma comida muito da cidade em relação a outras aldeias. A alimentação, a gente vê também muitas pessoas com problemas de pressão alta, causa que o organismo, apesar do contato já estar sendo feito assim há algum tempo,
as pessoas ainda não têm um organismo que a pessoa da cidade já não tem, né? Que digere a gordura do óleo, que digere esse sal da comida, que digere esse açúcar. Nós temos muitos casos de diabetes no povo chavante, né? Mas é muita coisa, porque eu não sei se eles exageram ou se o organismo, aquele DNA ali, né, aquele corpo que vem com uma dieta, né, de séculos e que de repente essa dieta muda radicalmente e aí a gente tem muito problema do coração, problema de pressão, problema de diabetes e o refrigerante entra na aldeia com muita força. Os chavantes gostam muito de jogar bola, jogar futebol, né? Então, muitos campeonatos de futebol que eles inventam lá entre a aldeia, entre os rapazes, tem futebol feminino, que também é muito forte, e tem futebol masculino. E aí, quando tem algum tipo de campeonato, eles inventam de dar como prêmio para quem ganhar vários granéis de refrigerante. Aí eu fico desesperada, porque eles tomam aquilo como se fosse água, sabe? E muitas vezes nem gelado não tá. Eu não sei como é que eles conseguem beber aquele negócio. E é uma festa. O refrigerante é uma verdadeira festa. É triste, você chega assim, né? Pouco tempo que eu passo na aldeia, você vai chegar e falar, não, que não pode. Você não tem moral nenhuma para falar que não pode, né? Mas é uma outra realidade também muito chata, né? Muito ruim. Essa questão da diabetes, ela entra tão forte que você vê pessoas, né, faltando partes do corpo, porque não cicatriza quando tem um ferimento, né? Aí vai cortando um pedaço. Aí tem muita gente que precisa botar prótese nas pernas, por exemplo, porque corta, né? Vai ter que cortar para poder não dar gangrena, aquelas coisas todas. Mas, dentro da questão da educação, as escolas, são bilíngues, não são, assim, as melhores escolas da face da terra, mas em relação a outras aldeias que a escola ainda não conseguiu se consolidar, de determinada forma, a gente tem umas escolas organizadas, uma escola organizada no modelo da cidade, né? Aquela sala quadrada com as carteiras, com o quadro, recebem os livros, os mesmos livros que as escolas da cidade recebem, são os livros que as aldeias vão receber, então, de ensino fundamental, ensino médio, nessa aldeia tem ensino médio e ensino fundamental. Quem dá as aulas são professores chavantes, são professores que teriam terminado o ensino médio e aí eles estariam aptos, entre aspas, para dar aula para esses alunos até o 9º ano. Aí vai ter aula de português, inglês, matemática, e uma das disciplinas é a cultura e a língua chavante. Eles aprendem a ler, escrever em chavante, e quando na aldeia não tem o ensino médio, aí o aluno que terminou esse 9º ano vai ter que fazer o ensino médio na cidade. Então, para ele fazer o ensino médio na cidade, ele vai ter que ter alguém que more na cidade para que ele possa frequentar a escola. E se ele foi alfabetizado e falando na alfabetização, não importando se em português ou em chavante, quando ele for ter só aula na cidade sendo falado em português, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque ele que ouvia e falava 24 horas por dia em chavante, vai passar a ouvir e ter que falar 24 horas em português. E aí existe um problema, porque os professores não indígenas que dão aula nessas escolas não indígenas,
que estão nas cidades, mesmo tendo Campinápolis, 50% da população de Campinápolis é chavante. Mesmo tendo essa representatividade forte, importante e que deveria ser respeitada, essa escola na cidade não tem dentro do currículo chavante a língua ou a cultura como parte do currículo. Então, as leis relacionadas aos povos indígenas, elas ficam muito sectadas dentro das aldeias. E aí não traz essa lei para essas cidades onde essa população indígena tem grande maioria, grande significado dentro daquela comunidade ali, né, daquela cidade. Então, esse aluno vai ter aula só com pessoas não indígenas, com a fala só em português. Tem um rapaz, um amigo que me ensinava um pouco da língua chavante, e ele fez um projeto, que é um projeto muito bacana, que eu não sei se está vigorando ainda, mas acredito que está, que era para ter um professor, que seria ele dá outro nome, mas é um cara que faz a tradução, é um intérprete. Então, por exemplo, o professor está dando aula numa sala de aula, né? Aí tem 30 alunos. 30 alunos, 25 alunos são não indígenas, 5 é chavante. E aí esse professor intérprete, ele vai traduzir a aula para esse aluno chavante que não estiver entendendo a aula em português. Então, que seria o grande trunfo, né, para que porque o que o professor não indígena, ele fala uma vez, né, fala duas vezes, fala três vezes, o cara não entendeu nada, ele é burro. Ele não é burro, é porque ele não está entendendo a tua língua, né? A língua mãe dele é outra. Então, é tudo novidade, porque uma coisa é você falar, assim, contar qualquer coisa, né, em português, e o outro entender. Outra coisa é você dar aula com termos técnicos, né? Palavras que a pessoa nunca ouviu. Então, vai ensinar por paroxítono, proparoxítono, umas palavras que você nunca ouviu, e aí essa pessoa que você está ensinando não entender, né? Então, é um problema muito sério, não só no povo chavante, né, como outros povos que têm as suas línguas, que são usadas o tempo todo dentro da aldeia. Quando esse aluno que tem interesse em continuar estudando e até pode ser motivado para fazer uma faculdade, não, porque tem cota e tal, mas é complicado, porque essa questão da fala técnica, né, vai dificultar muito o aprendizado. E o professor que está na sala de aula, enquanto não indígena, ele acha que ele é o rei da cocada preta, que ele é o poderoso, né? Então, se não houver um pouco de empatia dentro dessa questão, né, fica muito difícil para poder esse aluno aprender. Porque se aqui no Rio de Janeiro, eu sou professora de arte, trabalho com ensino médio, se aqui, né, a gente vê que o Estado não está muito interessado em fecha o teu som. Se aqui o professor, pelo sistema, né, tem que passar o aluno fazer recuperações mirabolantes para o sujeito ter nota para passar, né? Para empurrar esse aluno para frente. Então, esses alunos indígenas, eles são literalmente também empurrados, né? Sabendo ou não sabendo, para poder passar pela escola. Se aprendeu, né? Sorte dele. Se não aprendeu, paciência. E aí, se um aluno quiser participar numa universidade, né, continuar estudando, e tem gente que gosta de estudar, ou que a comunidade precisa que ele faça algum tipo de graduação para que ele volte depois e trazer esse conhecimento, né, para dentro da aldeia.
Eu tenho um amigo, o nome dele é Gonzalo Chavante, e ele passou numa universidade do Mato Grosso mesmo, que é o NEMAT, acho que é o NEMAT, e ele passou para enfermagem. Ele ficou todo feliz, né, que fez o Enem e que conseguiu entrar na cota para enfermagem e foi lá para essa universidade no início, agora no meio do ano. E aí ele falou assim, Júlia, consegui encontrar que ele é de uma aldeia que fica próxima de Camarana. Então, quando eu estava voltando para casa, lá dessa aldeia Camaiurá, consegui encontrar Gonzalo na rodoviária antes de vir embora. E aí ele falou, né, que passou, ficou todo contente que a gente se encontrou. E ele falou, semana que vem eu estou indo para lá, para essa universidade, para começar a fazer a faculdade de enfermagem. E aí eu cheguei em casa, né? E depois ele foi lá para essa universidade e ele não conhecia nada, né? E aí ele chegou lá e eu falei assim, Gonzalo, lá nessa universidade tem alojamento para você ficar? Aí no dia que ele chegou, Júlia, eu descobri que não tem alojamento, não. Não tem onde eu ficar, estou num hotel. Aí eu falei assim, mas você vai ter que arrumar um lugar, você não vai poder ficar num hotel, né? Aí, não, eu vou procurar. Aí, no outro dia, falou, Júlia, encontrei um kitnet aqui. O kitnet custa R$ 400 por mês. Falei assim, e quanto que é a tua bolsa? É R$ 600. Quer dizer, como é que uma pessoa pode ficar custeando R$ 400 de um kitnet e sobrar R$ 200 para ele estudar enquanto universitário? Tudo bem que tem almoço, tem janta, né, dentro da universidade. Eu não acho que é de graça lá, porque aqui no Rio não é de graça, não, tem que pagar. Mas aí, se sobra esses R$ 200, no fim de sábado e domingo não tem aula, ele vai ter que comer, né? E vai ter que comprar material escolar, vai ter que fazer. A gente precisa comprar coisas, né? Remédio, sei lá, alguma coisa. Com R$ 200 a gente não faz nada. Aí eu falei para ele aí eu comecei a procurar pessoas que pudessem informar mais alguma coisa, né? E aí tem uma professora aqui também da aula em uma universidade, só que não é lá nessa Unemate não, mas ela disse que conhece. E ela falou assim, não, Júlia, fala para ele procurar a assistência social da universidade, que ele vai ter mais outra bolsa de eu não sei o quê. E para ele futucar lá, para procurar essas formas de um jeito ou de outro, várias linhas da universidade vão fomentar para ele ter uma renda um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho menos ruim dentro da universidade. E aí ele falou, Júlia, eu estou estudando de tarde, de manhã e de tarde, é de 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde que a gente estuda. Bem, acho que ele está indo bem, né? Porque ele não reclamou, não falou mais nada, disse que era muito pesado, né, o estudo. Realmente estudar 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Enfermagem deve ser uma coisa assim bem cansativa. Bem, mas ele está indo, né? Então, a dificuldade, né, de entrar, aí tu entra e fica feliz da vida. Aí depois a dificuldade de permanecer na questão monetária. E aí ele falou assim, Júlia, aqui não tem nenhum chavante, aqui não encontrei nenhum chavante aqui. Encontrei muito bororo, mas esses bororos aqui não parecem índio, não. Ele falando para mim, eu falei assim, mas não falou que é bororo? Falou. Então é bororo e ponto final. Tu tem que se entrosar com eles, porque parente ajuda parente. E aí, como tem mais deles, eles podem te dar assim umas dicas, né? Pessoal que já está mais tempo na universidade, pessoal que já conhece mais outras pessoas, que conhece o local. Né? A gente tem que apelar, né? Tem que grudar com quem pode ajudar a gente. Então, tomara que ele consiga, porque quando você vive num lugar que, como eu estava falando para vocês, que essas aldeias são uma grande família,
né? Que você fica ali o tempo todo protegido, amparado, né? Falando a tua língua e tendo todo esse aparato mesmo, né? Familiar da sociedade que você vive. E aí você sai sozinho, né? Para um outro espaço. E aí você começa a sentir saudade, começa a ficar se sentindo solitário, você começa a achar que estão cismando com você, pode até estar cismando mesmo, porque dentro do sistema acadêmico também, esse racismo é muito forte. Eu escuto muito rapazes indígenas, eu não conheço muita mulher indígena que faz faculdade por aqui pelo Rio, mas eles reclamam muito do racismo, do preconceito, e pior ainda é quando a pessoa que pratica esse tipo de preconceito ou pratica o racismo, ela não percebe que ela está fazendo isso, sabe? Ela acha que aquilo é natural. Então, é muito difícil, porque esse olhar que o colonizador traz, né, ele perpassa vários espaços, mas ele se solidifica muito dentro da universidade. A universidade é um espaço de poder. Se na sala de aula de quarta série o professor já tem um poder, na universidade ele é o cara, ele é doutor, né? Ele é o pica das galáxias. Então, ele vai ter a palavra final, tudo que ele disser deverá ser verdade. Né? Eu sou um simples indígena que vim lá dos Cafundó do Juda para chegar aqui na cidade. E para participar, quer dizer, eu tenho que estar muito empoderado do meu conhecimento enquanto indígena, enquanto cultura, para poder bater de frente se for necessário, sabe? Porque senão você acaba enfiando a viola no saco e acatando, e até achando que o cara realmente está falando a verdade. Mas a gente tem aqui nas instituições educacionais um discurso, né? Um discurso muito eurocentrado. A nossa linha de educação é tudo voltado para a linha da Europa mesmo. E nenhuma universidade que eu conheço, em qualquer área aqui no Rio de Janeiro, não tem uma cadeira, né, uma matéria que você vai estudar medicina indígena, biologia indígena, educação física indígena, arte indígena, direito indígena. Não tem. Né? Você que estiver interessado em alguma coisa assim, aí você que se vire nos 30 e procure isso. A gente tem aqui no Rio uma professora, o nome dela é Aline Pachamama, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é escritora, ela é ilustradora e ela tem uma editora indígena. E aí ela fez o doutorado e ela queria falar nesse doutorado sobre músicas indígenas. E ela não conseguiu um orientador, ela não conseguiu fazer esse projeto, né, enquanto tese da universidade, e ela fez sobre as mulheres no rock. Nada a ver. Mas ela falou assim, Júlia, depois que eu fizer o doutorado, aí eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, aí, a partir desse momento que ela finaliza esse doutorado, aí ela ela já vira a pica das galáxias, né? Ela é indígena do povo Puri, e aí agora ela, com o doutorado debaixo do braço, ela consegue se fazer ouvir, porque agora ela já tem aquele papel, né? Aquele diploma que é pedido pelos bambambãs da academia. Então, muitas pessoas, representantes de povos diferentes, vêm na universidade, na academia, para poder ter um documento que diz que agora você pode ser você,
para você passar a ser você e escrever sobre o que você quiser referente aos povos, né, ao seu povo, e aí assinar e ter um peso essa tua caneta quando você assina, né, porque você virou igual, entre aspas, aos acadêmicos. Então, a gente já falei um pouquinho para vocês da questão da escola, né? Um pouquinho sobre o artesanato. Mas, Júlia, os Chavantes não têm... quer dizer, essas pessoas que eu conheço, nessas aldeias que eu estou falando para vocês, o artesanato não chega a ser uma fonte de renda. Muitos povos têm como a arte indígena como uma fonte de renda, mas a arte que o Chavante faz é uma arte que é para ser usada no dia a dia. Agora, se alguém quiser comprar, eu vendo, sabe? Não é um propósito de fazer aquilo para vender. Tem essa realidade dessas aldeias que eu estou contando para vocês. Então, hoje, na aldeia, nessa aldeia especificamente, tem a escola de ensino fundamental e médio. Não existe nenhum professor na aldeia que tenha a faculdade completa. Todas as aulas é dada em Chavante, todo mundo fala Chavante lá direto. Existe na cidade de Campinápolis um CASAI. CASAI, vocês devem saber, é um centro, né, de atendimento específico dos indígenas naquela cidade específica. Não existe todas como é que dá o nome daquilo? Tem médico que é ginecologista, o outro que cuida disso, daquilo. Tem várias áreas, né? Não tem todas as áreas no CASAI, tem assim as mais comuns, né? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, vocês podem perguntar, tá bom? Porque eu estou falando aqui o que eu estou me lembrando. Eu não sou expert na cultura Chavante. Eu vou perguntando, vou conhecendo, e às vezes as pessoas perguntam, né, comparando a outros povos. O povo Chavante não tem hábito de fumar, de usar tabaco. Se alguém fumar, não é comum, né? A festa mais importante é essa festa de furação de orelha. Os meninos ficam nessa casa e saem para furar a orelha. Eles frequentam a escola enquanto estão nessa reclusão, mas é meio complicado, não sei exatamente como é que funciona sair da roupa, ir para a escola, essas coisas, porque a escola veio esculhambar um pouco esse processo, né, da sociedade deles enquanto Chavante. Agora, quando o menino fura a orelha, põe um pauzinho na orelha. Um pauzinho assim, mais ou menos um pouquinho mais grosso do que um palito de churrasco. Não estou vendo nada aqui que pareça assim, um lápis. Acho que um lápis é mais ou menos daquela largura, né? Um toquinho assim, e aí bota na orelha. Esse toquinho de madeira que coloca na orelha, ele vai ser Eles traduzem assim para a gente entender como se fosse uma antena que vai captar os sonhos. Os sonhos são uma linguagem muito forte que eles aprendem a sonhar, né? Os homens com aquele pauzinho na orelha, eles vão captar os melhores sonhos. Através dos sonhos, eles vão ter músicas, vão ter nome de filhos, esse sonho vai trazer diversas coisas que são necessárias para que a sociedade Chavante perpetue, continue. O poder dos sonhos, os sonhos dão poder a esses homens. Esse sonho, ele vai sonhar e ele vai traduzir esse sonho em alguma coisa. Precisa vir no sonho a música que vai ser cantada na festa, precisa vir no sonho o nome que vai ser dado para a criança. Muitas vezes a criança só recebe o nome
depois de um tempo, porque tem que esperar sonhar esse nome para poder ser dado esse nome para a criança, né? Então, o sonho é uma parte fundamental, ele faz parte do contexto social das pessoas chavantes. O casamento, a mulher, a menina que é mãe, que vira mãe, né? Ela se torna mulher depois que tem o primeiro filho. O homem se torna homem depois que bota o pauzinho na orelha, né? Mas a mulher só vai se tornar mulher, ela é menina, né? Mocinha, e aí só quando ela tem o primeiro filho que ela vai se tornar mulher. É como se o rito de passagem dela fosse a maternidade. A, a pintura, a pintura, Júlia, sim. a Priscila quer fazer uma pergunta. Nossa, já são 10 horas. Agora que eu vi aqui. Sim, fala. Não, a Priscila está querendo fazer uma pergunta, eu também quero, mas você prefere, a gente pode abrir para, a gente pode fazer? E aí você. Vocês já podiam ter falado há muito tempo. Não, tá bom, mas estava muito bom ouvir, pelo menos para mim, então eu fiquei quietinha aqui ouvindo, estava muito bom ouvir, né? Mas, Priscila, pode falar. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Gostei muito mesmo de ouvir as conversas, né? Como a Beth falou. A primeira coisa que eu queria pontuar, né, é que existe uma dificuldade mesmo da escrita não eurocentrada, né, dos livros didáticos no Brasil, e essa é uma discussão muito longe de ser iniciada. Em que sentido que eu estou querendo falar? Eu participei da formação do edital do PNLD de 2024 na área de História durante o governo anterior. Foi um desafio muito grande para nós. Nosso grupo eram 3 mulheres historiadoras, mas a gente conseguiu, enquanto a gente conseguiu se manter trabalhando, né, porque foi bastante difícil, a negociação era muito dura, a gente conseguiu manter valores importantes, né, democracia, autoridades e toda essa agenda que a gente defende, né, como humanidade, né. No entanto, certa ocasião eu levantei a hipótese, né, a questão do centramento da escrita no Sudeste. A escrita centrada em autores, né, e editoras do Sudeste, grandes grupos editoriais do Sudeste. E foi um grande estranhamento, né, da parte técnica do MEC, essa abordagem. Nós nem entramos nessa questão dos povos indígenas, da cultura africana, né? Nós estávamos falando de regionalismos primeiro, quer dizer, eu falei de regionalismo primeiro. Eles levaram um susto muito grande, né? Você sabe, por exemplo, que o fim da escravidão não acontece ao mesmo tempo em toda parte do país, por exemplo, a abolição, né? A independência também não acontece no 7 de setembro em toda parte do país, né? A Bahia comemora a independência em outra data. Ela não comemora no 7 de setembro. Então, nós temos um trabalho assim muito grande, né, que começa nessa questão regional, de respeito à história não central brasileira, né, não escrita no Sudeste por autores do Sudeste e editoras, grupos editoriais do Sudeste, sobretudo me refiro a São Paulo. Uma discussão que nem de longe, né, nesse sentido mesmo do respeito, né, o que eu ensino na Amazônia, o que a Amazônia, né, traz, a história regional muda a perspectiva da história narrada desde tempos imemoriais, né, como a gente se forma como aluno. Então, essa é uma questão
para ser realmente uma bandeira, né, de revisão da escrita, respeitar esse regionalismo, respeitar o que cada região desse país viveu e a forma como ele viu os acontecimentos na corte, por exemplo, no Império, né? Qual a forma como a gente vê os acontecimentos da República no Rio de Janeiro e depois no centro, né, no Centro-Oeste. Então, isso é muito sério, né? Já começa ali também esse corte, né? Priscila, deixa eu te falar uma coisa. Em julho, quando eu estive lá nessa aldeia Camaiorá, eles receberam os livros. A escola, eu fui visitar a escola lá e eles receberam os livros, tinham uns pacotões assim fechados, aquele plástico, né, com os livros. E eu falei assim: posso ver um livro aqui? Aí ele pode pegar. Aí eu peguei o livro e folheei página por página. Um livro que vinha com todas as matérias. Eu não sei que ano que era, não. Se era sétimo, quinto, sexto, não sei que ano que era. Eu folheei página por página desse livro. O livro era um catatal assim. Não tinha nenhuma foto de povo indígena. Ali tinha todas as disciplinas e nenhuma foto do povo indígena. Então, esse livro que vai para as aldeias é o mesmo que vai para a cidade. Então, o indígena que está na aldeia e recebe esse livro, ele não se vê no livro, ele não se vê representado. E quem está na cidade recebe um livro que ele não vê indígena nenhum ali. Então, indígena não existe mesmo. E aí, quando encontra um indígena, pergunta: você é indígena de verdade? Mas é porque virou uma coisa de ficção, né? É um extraterrestre. Então, se o sujeito não sabe nem que o indígena existe, como é que ele vai fazer um livro que vai abordar alguma coisa? Porque existe indígena em todo o território brasileiro. No sul, no sudeste, no nordeste, no norte, no centro-oeste, tem indígena por todo canto. Tem uns que tem mais cara, que as pessoas reconhecem, porque o pessoal acha que indígena tem que ser o sujeito que estava aqui há 1.500 anos atrás, há 500 anos atrás, né? Porque se for um pouco diferente, já você não é mais indígena. Você está usando óculos, aparelho no dente, você usa celular. Não, esse indígena está muito moderninho. Isso daí foi uma professora da minha escola que falou. Tinha um guarani estudando há uns 3 anos atrás na escola, e ela virou e falou para mim assim: Júlia, tem um guarani que estuda aqui de tarde. Eu falei assim: eu conheço ele. Mas, Júlia, ele usa aparelho no dente. É porque o dente dele estava torto. Mas você não acha que ele é muito moderninho, não, para ser índio? Entendeu? Uma professora, que ela já foi diretora de escola aqui. Então, se uma pessoa que está dentro da educação, que passou por diferentes níveis, né, tem uma visão assim, imagina, eu vou falar alguma coisa de um colega que falar com o cara ali, né, fazer para ele. É muito complicado. Ninguém tem essa educação, hora nenhuma na escola, no jardim de infância, no ginasial, no científico, no técnico, na universidade. Então, se o sujeito não recebeu essa educação, ele não tem como passar isso. A gente precisa reeducar a gente e educar da melhor forma possível o amigo, o colega, a família. Estou passando para vocês aqui e vocês estão aí, ó, vocês estão na boca aí do babado, entendeu? Vocês estão aí na Amazônia. Vocês que estão em Roraima, né? Porque em Rondônia. É Roraima ou Rondônia que vocês estão? É como se fosse, por exemplo, você está descrevendo esse território que você percorre, né? Então, qual o mapa do Brasil que me mostra onde estão essas etnias, né? Mas me mostra de uma forma, vamos dizer assim, adaptada não, uma forma contemporânea, né? Entende? Não assim, mais ou menos aqui, talvez ali, estava aqui. É tudo muito inseguro, você sabe, o Sim, material para você mas ensinar. a questão indígena, 40% das pessoas indígenas não estão nas aldeias, estão nas cidades. Então, quando você está numa sala de aula, você pode perguntar: tem algum indígena aqui? Porque você pode não ver esse indígena, porque tem indígena negro, tem indígena branco, indígena louro, de olhos claros. Eu fui na aldeia Pataxó em janeiro do ano passado
e lá em Porto Seguro. E a mãe indígena, né, com aquele biotipo de indígena, casou com um homem louro. A menina nasceu com os cabelos cacheados, loura, de olho verde. Mora na aldeia, dança, faz tudo como todo mundo faz. E aí a gente foi para a praia, né? Eu, as meninas, essa menina, e a gente estava lá na praia, e ela virou para mim e falou assim: Mas, Júlia, você é indígena mesmo? Essa menininha. Eu falei assim: Eu sou, por quê? Você não parece. Ela falou para mim: Você não parece. Aí eu falei para ela: Você também não parece. Aí ela falou assim: Mas eu não queria ser assim. Eu falei: mas você é, e eu também sou assim. Né? Então, essa questão do outro que olha com esse olhar de que você tem que ser do jeito que é o índio verdadeiro. Então, por isso que a gente tem que dar a possibilidade da pessoa se autodenominar. A gente teve o censo, né? Esse ano, agora, teve o censo e houve um treinamento. Minha filha foi licenciadora do censo. Licenciadora, sabe mesmo? Esse negócio que bate na porta para fazer a pesquisa, né? Então, ela vinha comentando comigo, outras pessoas também, ó, vai ter a chegada, o que eles vão falar, o que eles vão perguntar, né? O que você vai falar. E aí, a moça que bateu aqui na porta, eu atendi, e ela me disse, você se auto-afirma branca, negra ou parda? E aí eu olhei para ela e falei assim, não está faltando nada aí não? Não tem indígena aí não? Tem. Falei assim, eu sou indígena. Agora, ela me deu o direito de eu ser negra, mas ela não me deu o direito de ser indígena. Porque esse apagamento está no subconsciente das pessoas, entendeu? Quem não tem essa orientação não pergunta porque ela já sabe, olha só, ela já acha que sabe que você não é indígena. Ela já se antecipa, olha o preconceito, né? Ela antecipadamente já diz que você não é indígena, que no Rio de Janeiro não tem indígena, então para que eu vou perguntar? Então, essa questão e onde é que você vai procurar? Tu vai procurar nas redes sociais. Hoje, as redes sociais estão abertas. Você procura nas redes sociais, procura em qualquer lugar, porque o indígena pode estar em qualquer lugar. E, gente, se vocês dependerem de mim, a gente vai acabar isso daqui meia-noite, né? Vou tentar falar menos. Tá, ô Júlia, deixa eu então perguntar para você aqui uma coisa. Como é que está hoje a questão do xamanismo, né, dos xamãs, da passagem desse conhecimento? Como é que essa questão tem sido pensada? E como é que ela tem sido vivida, né, na verdade? Bem, na questão chavante que você quer saber, eu não Sim, sei te vai. responder. Eu não conheci nenhum xamã. Eu só conheci, quer dizer, só conheço a Maria Auxiliadora, que é a minha irmã, e que ela é a mais velha e que ela entende de remédios. Agora, eu não sei como eu não sei te informar, eu já tentei descobrir, mas se você pegar as questões indígenas que se remetem aos chavantes, não aparece o termo xamã, não aparece o termo pajé, não aparece esse rezador, sabe? Não, não tem isso. Eu não sei o que tem, porque até quando a gente flutua um pouquinho, vai cair na igreja. Então, na igreja que eu falo, na igreja de Jesus, né? Uhum. Que qualquer uma igreja que tenha Jesus lá como mestre. Mas eu não sei te dizer. Porque eu vejo o pajé dentro dos tupiniquim, eu vejo o pajé dentro dos guajajara, eu vejo o pajé dentro dos Iauanauá, dos Muniquim, dos Guarani. Agora, eu chego na aldeia Chavante, eu conheço um monte de gente
e ninguém me apresenta um xamã, ninguém me apresenta um pajé, ninguém me apresenta um cara que faz um negócio, entendeu? Não conheço, não ouço ninguém falando que houve feitiço. Lá no Alto Xingu tem muita gente que fala, não, teve feitiço disso, passaram feitiço para mim. Lá nas aldeias Chavantes, não escuto falar nada disso. Então, essa pergunta eu também não sei te responder e ainda estou procurando para descobrir, porque realmente é, eu não sei se é uma coisa que é um segredo muito grande que eles não falam, ou simplesmente que foi meio que diluído, entendeu? No que seria mais. Porque, de acordo com a cultura de cada povo indígena, conforme vai havendo contato, coisas vão ficando mais fortes e coisas vão se diluindo no contato, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas essa figura, enquanto pajé, enquanto xamã, enquanto o cara que lida com esse sobrenatural, eu não conheci. Não sei como funciona. Então, tem uma. Nos livros também não achei isso. Pode falar. Então, porque tem dois livros da década de 60, eu acho, eu não me lembro agora o ano correto, mas é da década de 60. E um deles chama Jerônimo Chavante Sonha, e o outro é Jerônimo Chavante conta as histórias, narra as histórias. E no Jerônimo Chavante Sonha, e ele foi feito pelos salesianos, né? Os salesianos fizeram a escuta e aí e é um livro assim interessante que ele é bilíngue, né? Dá para perceber que foi mantido a maneira como a fala foi ouvida pelos salesianos, porque quando é uma fala assim meio ela fragmentada e as pessoas não falam assim, nenhuma etnia fala, né? É bem aquele modelo Bete, morar em Rondônia, um negócio assim, né? A gente vê na tradução que ficou desse jeito. E assim, ali tem sonhos do Jerônimo, onde aparecem em vários sonhos, assim, várias relações com a terra, com o lugar, tal, com o nascimento, como se fosse com o nascimento do povo Chavante, e o nascimento de outros povos, e aí, no final, tem o nascimento do homem branco. E aí, o nascimento do branco, ele nasce normalmente com uma espingarda na mão. Ou ele nasce atirando, ou ele nasce, tem a coisa da arma de fogo, né? E a gente está falando lá da década de, né? Esse livro, pelo menos esses livros foram publicados na década de 60. Então eu fico pensando, né? O que de fato, né? A gente não teve, talvez, não sei, de uma interferência maciça, né? Como a gente sabe historicamente que teve, né? De várias ordens, mas é um material muito organizado aí pelos salesianos, né? Lembrando que os salesianos são religiosos, né? Sim, Católicos que sim. são. E que foram, claro, que tem uma missão de catequizar, né? Catequizar no sentido de colocar dentro da cultura religiosa do outro, né? Deles, no caso, né? Dos salesianos, enfim, né? Mas eu não sei se passa, né? Se pode também passar por aí, né? Essa questão dos cuidados, porque quem é que detém o conhecimento das plantas, por exemplo, dentro dos chavantes, né? O conhecimento da saúde ali vinculada da cura né, pelo próprio lugar onde vive, pelas plantas, tem ou você também não, ou também não tem, foi anulado? Então, esse conhecimento das plantas, né? Esse conhecimento das ervas, são. Lá na aldeia é da Maria Auxiliadora, dessa senhora que eu estou te falando, Ah, é né? só dela. Que da minha irmã, isso, ela sabe
essa cura, né, através das plantas. Só que eu não sei, porque em outros povos, eles preparam alguém para tomar o lugar, né? E ensina isso. Eu não sei se ela tem essa, se eles têm essa preocupação dessa passagem, ou se passa naturalmente, sabe? Porque quando você conhece as plantas, as pessoas que lidam com você, seus filhos, né, no dia a dia, automaticamente, é como aprender a fazer feijão com arroz, né? Você vai aprender a saber que você vai ter que tomar um chazinho de mel com limão, e aí você faz um gargarejo com água e sal, né? Você tá com prisão de ventre, come mamão, você tá com o intestino solto, vai comer uma goiaba, vai fazer um chazinho com a... Então, essas coisas que você aprende no dia a dia, eu não sei se passa assim, né? Ou se não, tem uma festa que é uma festa só dos homens e que é uma festa que seria uma festa religiosa. É porque Chavante tem tanta festa, sabe? Tem esse ritual de passagem da furação de orelha, tem um montão de festa enquanto começa, desde quando o garoto entra na casa até quando ele vai sair, tem uma porção de rituais, sabe? Que vão acontecendo durante esse período. Então, é como se fosse a festa durasse 5 anos, porque tem diversas passagens. E aí, uma das festas mais importantes é essa festa eu não me lembro agora se é YA, YA, W-A-I, apóstrofo A, YA. Essa festa do YA é uma festa religiosa dos homens e que tem essa coisa mais entre aspas, mística, né? Mas, porque a noção de religião é muito diversa, né? Então, qual é a religião daquele povo? Esse termo religião é muito confuso. Até mesmo quando a gente fala de religião aqui na cidade, né, do costume da religião católica ou mesmo protestante, que você tem as festas que acontecem e que você participa, mesmo que você não seja, olha só, se você não acredita naquilo, você participa, como assim, se você não acredita? O carnaval está dentro de um calendário religioso, né? O carnaval faz parte, olha só, é uma festa profana, totalmente profana, mas que é a partir do carnaval que tem a quaresma, que é, né, o momento da morte e da ressurreição, está intrinsecamente ligado. E aí tem diversas coisas que as pessoas fazem na sua vida, durante a vida, que fazem sem saber o porquê. E também acontece isso com os povos indígenas. Todo mundo faz porque todo mundo faz. Mas vai fazer aniversário, vou comprar um bolo. Poxa, como é que você vai fazer um aniversário sem bolo? Aí tu fala, por que tem que ter bolo? Não, porque sempre teve. Né? Aí, se você pesquisar por que tem o bolo enquanto antropólogo dentro da sociedade que você vive, né? Mas no Natal tem que ter árvore de Natal. Gente, o que a árvore de Natal tem a ver com o Natal? E tem que ser pinheiro. Todo mundo, vocês que estão me assistindo aí, vocês montam árvore de Natal? Vocês sabem por que tem árvore de Natal? Por que tem bolinho pendurado na árvore de Natal? O que tem a ver o nascimento de Cristo com uma árvore? E é uma coisa comum, tem nas lojas, tem nos supermercados, né? Aí só quem vai estudar esse porquê é que vai descobrir. Por que tem que dar presente no aniversário? Tem uma porção de coisa, né, que a gente faz automaticamente, que aí quando a gente se volta para a questão indígena, acha que o sujeito tem que saber por que faz, quando a gente mesmo não sabe o porquê que a gente faz, né? Então, e aí, quando a gente pergunta, né, quando você
traz uma resposta pronta dentro da sua pergunta, que você pergunta, como é que é a questão do xamã? Aí eu falo, lá ninguém se chama xamã, lá ninguém se chama pajé. Deve existir alguém que tem algum nome, né? Deve existir alguém que tem essa função, mas que, de repente, ela está meio que... Todo mundo faz um pouco, eu não sei. É difícil, porque quando a gente vê... Nós temos 305 povos. Quando você... aqui nesse povo tem pajé, nesse outro povo tem pajé, nesse outro povo tem pajé. Então, se nesses 3 povos aqui tem pajé, naquele outro também tem que ter, porque já virou uma regra. A gente tem muito dessa coisa, né? Que um tem, outro tem que ter também. Dentro dos povos tupi, a gente sabe que o pajé existe. Mas aí são povos primos, né? É que nem Espanha, Portugal, França, Itália, tá todo mundo ali coladinho, todo mundo ali tem o Cristo na história, né? Então vai ter festas similares, em épocas comuns, né? Então tem essa similaridade. Então o povo tupi é um pouco isso, né? São mais de 50 povos tupis, mas eles têm a mesma linhagem, né? A mesma... não é assim a festa que eu tenho, não. Mas parece bastante, porque é o ritual das meninas, né? Tem outro nome, não acontece nessa época, mas também acontece, né? Então, quando a gente pega esses troncos linguísticos, através dos troncos linguísticos, você tem muitas coisas que serão similares. Por exemplo, os caigangue são também do tronco G, né? Do macro G. E aí eles também têm 2 clãs similares aos chavantes, que tem, não são as mesmas coisas, mas também são 2 clãs, que o povo é dividido em 2 clãs. Aí você pega um povo que nem os ticuna, que os ticuna só tem os ticuna. Não, é uma língua que só os ticuna falam, não tem outra língua prima que tenha essa mesma origem. Aí lá os ticuna já tem mais de 15 clãs. Nossa! Então, aí já complica, né? Então, cada povo vai tendo assim essas especificidades que é bom, quando a gente vai estudar um povo, que, entre aspas, feche a caixinha do povo anterior que você estava estudando e abra uma caixinha sem nada dentro, para você colocar coisas que você nunca pensou. Teve uma escola que chamou a gente da Aldemaracanã para fazer uma visita, e a professora pediu que os alunos, acho que era aluno de escola municipal, quer dizer, mais novos, né? Assim, totalmente inexperientes. E aí a professora pediu para eles fazerem a pesquisa de povos diferentes, e uma turma fez a pesquisa sobre um povo que agora eu não me lembro qual era o povo, e a professora pediu para pesquisar o pau de chuva desse povo. Só quem faz pau de chuva não tem pau de chuva de outro povo. Então, aí eles botaram pau de chuva. Júlia, por Sim. favor, repete, é porque cortou, não sei se cortou para todo mundo. Quem faz pau de chuva, quem é? São os guaranis. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem mais de 20 povos que faz cerâmica. Hum. Então, você... não, porque o povo terena faz cerâmica, os Cadivel faz cerâmica, os Machacali faz cerâmica. Esses povos que fazem cerâmica, então todos os outros fazem cerâmica. Não, não faz. Né? Júlia, então, assim, eu acho que o que você, assim, essa fala tua agora, eu acho que ela afirma muito, pelo menos para mim, o quanto, né, algo que, acho que dentro, né, dessa cultura embranquecedora, a gente de fato perdeu, está muito distante, mas que é uma visão e é uma vida muito diversa, né? Assim, a nossa, e acho que assim, é bacana, né? Você tá dando uma ênfase nisso, e eu acho que é super importante, assim, o quanto mesmo, é como se fosse assim, olha, eu tenho aqui no bairro onde eu moro, né? Então é como se as pessoas que morassem no bairro
né? Ou elas tivessem necessariamente que ter padrões de vida, de funcionamento, de forma de expressão daquilo que se sente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que você está chamando, como assim, na bobeira, né? Porque a gente está sempre muito habituado a classificações que a gente vai tentando, de fato, classificar, né? Tentando enquadrar, e aí a gente tem os Uhum. desdobramentos todos isso, né? Eu queria aproveitar e falar assim, gente, a gente está no limite do horário, né? Então, eu vou devolver aqui a palavra para a Júlia, e aí, quem quiser, por favor, assim, dá uma levantada de mão aí, ou abre o microfone, para a gente poder, não sei se alguém quer fazer alguma outra pergunta, até antes eu devolver para a Júlia a palavra, só para a gente se organizar aqui. Não precisa levantar a mão, pode abrir, aliás, pode abrir o microfone. Tá, Priscila? Eu estava aqui escutando, a Júlia trouxe que a irmã dela trabalha com remédios, né? É uma curandeira, né? Acho Mas que. ela não trabalha com remédio. Ela só faz se alguém tiver com problema. Então, mas ela Não, mexe com as plantas, né? Não é sim, isso? isso. Ela planta e colhe, ela faz a cestaria, ela faz. E ela está com 106 anos hoje. 106? Quanto? É. Que máximo! Precisamos dos remédios dela. Não, não, olha, eu vou meter o meu dedo aqui. Eu acho que o que a gente precisa não é de remédio, é de um modo de vida que nos Modo de vida. permita, né? É completamente um modo de vida, né? Muito diferente que nos Isso. permita viver, sei lá, tanto tempo bem plantando, colhendo, né? E sabendo das ervas, né? Não sei se a Thelma quer falar mais alguma coisa, daí Não, é que daí eu imaginei que isso é as coisas que vai se perdendo, né? Que está aí dentro dos atributos, né? Dos curandeiros, dos pajés, né? Os xamãs, que vai se perdendo, vai se diluindo, né? Que a gente espera ali, como mesmo estamos aqui discutindo, né? Que se espera que tenha um rótulo, né? Talvez. Uhum, uhum. Fiquei viajando aqui, Júlia. Eu falei, nossa, a irmã dela, acho que é uma curandeira, né? eu acho que uma das coisas que a Júlia, né, chama também a atenção é que não há uma preocupação, assim, ela não, eu posso, se eu estiver errada, aí você me dá um Uhum. aí, Júlia. Mas é como se a Júlia falasse assim, olha, mas a gente não está preocupado se ela é curandeira. É, Porque a hora que precisa, isso ela não importa. está lá, né? Eu acho que tem uma... Falando assim, olha, para de tentar explicar as coisas, né? Isso. Que, que é é nosso, né? Também. Então, assim, não se preocupa com isso, né? Não está lá, não tem o remédio, não planta, então está tudo certo, né? Isso. E acho que é um pouco o que a gente vive, às vezes, aqui no estudo da queda do céu, né? Lá no começo, agora a gente ainda está engrenando, né? Tô mais Porque era aquela, complicados. que, né, que tem, a gente se permite um atravessamento, né? Diferente no primeiro momento, que é que eu preciso entender tudo, aprender tudo, né? Uhum. E saber como é que eu vou trazer isso, ou qual o diálogo disso com a psicologia, sendo que acho que a natureza acaba sendo, né, de uma outra forma, né? Se a gente não for atravessados, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? Mas eu vou parar de falar aqui, né? E aí, Priscila e Juliana, por favor, daí a Júlia responde vocês duas e a gente fecha, tá bom? Por favor. Não, eu queria só falar para a Júlia, né, que sou da UERJ, pelo que eu entendi, ela é da aldeia Maracanã, tem alguma Estamos ligação com a aldeia pertinho. Maracanã. Isso. E a UERJ tem uma, uma comissão atualmente, né, e de inclusão, né, tanto dos afro-brasileiros, né, que cada hora a gente está falando uma terminologia, mas dos povos indígenas também. E aí a gente foi convidado, né, a escrever um livro,
né? Sobre a política afirmativa da universidade, que está já completando décadas, né? E uma das coisas que eu defendi, mas eu não soube argumentar com firmeza, aí eu queria trazer isso para o grupo, né, até para ter ajuda, é a da necessidade que a universidade, até surgiu isso em função do diálogo, da escuta com o grupo aqui também, né? Que a universidade, a Graçada fala muito disso, né? Da universidade indígena que vocês estão construindo, justamente porque vocês não encontram espaço de fala, né? Nos currículos universitários. Mas, assim, existe também uma questão interna de que a compreensão do que é inclusão, né? Então, eu dou a vaga, eu posso até, a universidade como instituição, oferecer as bolsas, né, permanência, a universidade tem, a bolsa auxílio moradia, tem outras coisas, auxílio creche para aluno que tem filho, né, em determinada idade, mas assim, também não se faz pesquisa sobre as questões, né, quer dizer, você vai entrar lá como indígena e você não vai encontrar uma linha de pesquisa de teu interesse na tua área, né, de conhecimento. Então, eu estou tentando pensar, né, estudar um pouco isso, né, que essa política afirmativa que abre, né, para o brasileiro, que somos nós, mestiços, né, que nós somos, nos formamos, né, que contemple essas temáticas outras, que a pessoa se identifique em linhas de pesquisa, né, que não seja só uma, uma coisa de vem aqui que eu te acolho no meu mundo, né, como você mesmo reclamou aí, né, com toda a razão de não se ver espelhado de forma alguma, né? Então, entra no meu mundo, eu te aceito, eu te dou uma bolsa disso, daquilo, outro, mas você jamais vai fazer pesquisa acerca do seu povo, que é também que somos nós, né? Queria falar desse esforço que esse grupo está fazendo, lá. É isso. Tem mais alguém que vai falar? Foi a Juliana. Fala, Juliana. Eu vou falar, mas o que eu vou falar é mais do escuro, assim. Eu fiquei com o que a Beth estava falando, né? É que não tem nada a ver com o que a Priscila está falando. Então, eu vou entrar atravessando num mundo completamente diferente. Eu ia falar dos sonhos, daquele negócio da orelha, que só os homens usam. Sim. E aí, assim, apesar da espiritualidade, você estava falando, né, se é xamã, se não é xamã, o que que é xamã, mas a conexão com o mundo dos sonhos abre um espaço para a imaginação e para uma conexão muito diferente do que a gente vive aqui, né? Eu Uhum. queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Então, mas essa conexão que às vezes a gente busca e 100, né, é dada para todos os homens. A princípio, é dada para todos os homens, que todos eles têm as orelhas furadas e vão sonhar. E todos podem sonhar e vir com propostas, né, contando a história dos seus sonhos. Então, acho que é mais aberto para várias pessoas, é porque parece que quando todo mundo ninguém é, né? Então, todos esses homens, né, que têm essa orelha furada e que vai estar à espera desse sonho, e o sonho pode falar qualquer coisa, né? O sonho pode revelar qualquer coisa. Então, o sonho pode te revelar um passado, ele pode te revelar um futuro, ele pode te revelar qualquer coisa. Então, os xamãs, eles dão muita importância você falar assim, eu sonhei isso, isso, isso. Então, guarda na caixinha, porque esse sonho, em algum momento, né, foi... Quando o Dinante estava aqui, Dinante é esse rapaz que eu falei para vocês que eu fui conhecer a família dele. Teve um dia que eu saí para trabalhar e
eu ando 3 quarteirões para pegar o ônibus. E nesse dia, no primeiro quarteirão aqui, bem pertinho da minha casa, eu saí e parou um carro, isso 6 horas da manhã, né? Parou um carro com 3 homens dentro, saíram armados para me assaltar. Aí levaram tudo, né? E eu voltei para casa, não ia trabalhar sem nada, né? Aí eu voltei para casa. E aí eu chamei ele, né? Falei assim, vamos comigo lá na. Eu estudava de tarde, eu fui trabalhar de manhã. Eu falei, vamos comigo lá na delegacia, que eu vou dar parte, né? Aí eu fui e voltei. Aí no dia seguinte, a avó dele entrou em contato. Perguntou se eu estava bem, porque ela sabia o que tinha acontecido aqui, entendeu? Ninguém contou nada para ela. E ela disse que eu não ia morrer tão cedo, que eu ia morrer num lugar que tinha muita árvore. Aí eu falei assim, nossa, eu vou morrer na aldeia. Então, quer dizer, ela não é homem, ela não usa pauzinho para sonhar, mas parece que tem uma troca, sabe? Sabe quando aquela radiação sai de você como raiz, assim, né, das árvores, só que deve ser por baixo, deve ser pelos ares, né? Tem essa conexão. Como é que ela soube disso, né? Que perguntou como eu estava, se eu estava bem, se eu estava... Porque a gente fica... É um trauma, né? Quando você é violentada na rua, né? Com aqueles homens armados, pegando tudo de você, arrancando as coisas da tua mão. Então, cara, mal acordei para ir trabalhar, né? De boa, assim. E nessa minha mochila desse dia, eu estava com diversos artefatos indígenas para mostrar para os alunos, sabe? E a gente estava fazendo um trabalho que cada um ia pintar o colega, ia botar cocar, ia botar colar, e a gente ia tirar foto e fazer um painel desses alunos. O nome da proposta desse trabalho era Eu Posso Ser Você Sem Deixar de Ser Eu, que foi uma fala de um indígena, que agora eu não me lembro qual era, né? Você pode vir para a cidade, aprende a língua, aprende como é que come, com garfo e faca, aprende a andar de calça jeans, de sapato, né? Aprende tudo isso, mas ele nunca vai deixar de ser ele, né? Eu posso ser você sem deixar de ser eu. E aí eu volto para casa, né? Desesperada, assim, meio que chocada com a situação, e ela entra em contato com ele e pergunta isso, né? Então, eu não sei. Como é que faz isso? Eu não sei como é que faz isso. Eu sei que acontece, né? Que me falaram disso. Agora, para fechar aqui a nossa conversa, o que eu vou sugerir a vocês, olha só a sugestão que eu vou dar. Saiam do livro, né? Saiam da caixinha de vocês, da sala, da escola, saiam de dentro de casa. Procurem os indígenas que estiverem perto de vocês. Mas, Júlia, vai procurar onde? Procura no Instagram, procura na universidade, procura em qualquer lugar e vai procurando, aí vai que acha, né? Porque diz que quem procura acha, né? Então, procurem em instituições, procurem em algum lugar, né? Tem gente que vai achar com mais facilidade. Em São Paulo tem mais de 7 aldeias, o pessoal que está em São Paulo. Aqui no Rio tem 6 aldeias Guarani, tem a aldeia Pataxó, tem a aldeia Maracanã, né? Então, procurem, né? Descubram. Não posso sair, estou numa cadeira de roda, sei lá. Bota lá no Facebook, no Instagram, bota vai procurando, procura no YouTube, aí você vai encontrar um site, vai encontrar um e-mail, manda um e-mail, eu estou fazendo um trabalho, eu tenho um trabalho. Procura para vocês descobrirem, porque cada povo, cada pessoa, cada ser humano é uma pessoa diferente, né? Então, vocês podem descobrir esses que parecem que são mais diferentes ainda, que são as pessoas indígenas, né, que têm essa outra visão de mundo, essa outra forma de fazer, outra forma de perceber, porque eu acho que o livro vocês vão ter acesso sempre. Agora, as pessoas é uma coisa que não está escrito em lugar nenhum. E aí vocês vão descobrindo e vão... mas Júlia, eu fui falar com ele não quis falar comigo. Então arruma outro, fala com outro. Eu perguntei para ele
sobre determinada coisa, ele não quis me contar. Gente, vocês, quando começam a perguntar as coisas das pessoas, é quase uma invasão de privacidade. Então, tem gente que deixa ser invadido, tem gente que não. Eu vou te contar sobre a comida, mas sobre o remédio eu não te conto, não tem problema. Então, vamos falar de comida. Tem problema, vamos falar da estrela, vamos falar sobre constelação, vamos falar, sei lá, qualquer coisa. Experimentem do que eles podem oferecer a vocês. Não, eu só posso falar sobre comida. Eu não sei fazer comida nenhuma, então não tem papo. Tchau, vou embora. Não. A gente inventa outra coisa. Vamos falar sobre moda, sobre roupa, sobre grafismo, sobre cor de cabelo, sei lá. Vai mudando. E aí, porque para que as pessoas contem as coisas para vocês, precisa confiar em você. Precisa confiar pelo menos um pouquinho para contar qualquer coisa. De pessoa para pessoa. Mas nem te conheço, você já segue perguntando tudo, Então, relaxa, fala sobre o que você quiser, sabe? Então, mas é importante que as pessoas saibam que vocês estão fazendo uma atividade respeitosamente, que vocês estão fazendo uma atividade decolonizando esse conhecimento que vocês receberam, Então, é que você está do lado deles, está do lado dessas pessoas, Você não está ali para entrar em combate. Então, porque nós, povos indígenas, estamos precisando de aliados. E vocês são nossos aliados. Então, procura esses aliados mais pertinho. Porque quando a gente está assim pertinho, a gente desmistifica, sabe? Porque eu achava que índio não fazia isso. Não, e o cara faz, sabe? De boa, assim. É tudo tão parecido comigo. É claro, gente, é todo mundo gente. Todo mundo faz xixi, faz cocô, come, e namora, e tem filho, Todo mundo tem isso. Então, pode ser que o tratamento seja diferente de uma forma ou de outra, Que aqui você não deixa a criança pular, não deixa correr, não deixa cair, não deixa nada, e aí lá você vê as crianças subindo na árvore, nossa, vai cair. Relaxa. Então, acho que é um pouquinho disso, sabe? Que a gente vai aprendendo muita coisa. Vai aprendendo muita coisa e muitas vezes, as pessoas estão assim, de braços abertos. Muitos espaços que eu já visitei, muitas pessoas eu já conheci, muitos pela internet, que me chamam, que me convidam, que se eu não fosse professora, eu tivesse que trabalhar esse tempo todo assim corrido, eu só ia parar em aldeia, porque o pessoal chama, vem conhecer, Também tem que dar dinheiro para viajar. Mas as pessoas gostam muito quando você se interessa sinceramente, por elas, pelo que elas fazem e que você quer apoiar de uma forma ou de outra, na academia, em alguma coisa que você possa apoiar. E é assim, Então, eu vou agradecer a vocês pelo convite e que vocês saiam dessa caixinha aí, saiam de dentro do livro, vai lá no tete a tete, vai no pessoal, Vai porque assim vocês vão se fortalecer mais, vão entender mais também, E vão se ver, com certeza, um pouco mais indígena do que... Júlia, mas eu não tenho parente indígena, não tem nada. Mas você nasceu numa terra indígena. Você tem muita coisa que você faz que você nem sabe que veio dessa herança indígena. Porque a gente botou tudo dentro da caixa europeizada. Você pega um dicionário de português e você descobre que tem mais de 8.000 palavras ali indígenas, mas o dicionário é de quê? De português. Ele vem mascarado como português. Então, muito desses hábitos, das nossas formas de fazer, está mascarada como que europeizada. E aí tu chega lá na Europa, o pessoal não, só que não. Você é muito diferente da gente, você não tem nada da gente. Então, é um pouco disso. Tá bom? Obrigada, boa noite, bom trabalho para vocês. E quando vocês quiserem se reunir de novo, não precisa ser daqui a um ano, não. A gente pode conversar mais também, tá bom? Júlia, muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo.
Espero que a gente possa ter oportunidade aí de conversar novamente. E vamos ver, né, se a gente diluir as caixinhas, a gente só as mantém para poder nos encontrar aqui, mas a gente consegue aí diluir as caixinhas e com isso poder, acho que, diluir um pouco de muitas outras coisas, né? Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Beijo para todos.